Amados irmãos, abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Gostaria, pois, que saibais quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ainda no capítulo 1 dessa mesma epístola, vamos ler a partir do verso 9, a outra oração que Paulo faz na sua carta a esses irmãos de Colossos. A primeira já lemos, capítulo 2, versos de 1 a 3, é uma oração de Paulo, no sentido de que eles sejam então enriquecidos para conhecerem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Essa é uma oração. A outra oração está no capítulo 1, verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, e aqui se refere a Epáfras, que provavelmente foi quem estabeleceu essa igreja em Colossos. Paulo não os conhecia face a face. Desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Finalmente, leiamos o verso 18 desse mesmo capítulo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Vamos orar. Amado Pai Celestial, com muita gratidão, gozo e expectativa, nos colocamos juntos nessa noite com Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Realmente, Senhor, te confessamos o quanto carecemos da iluminação do Teu Espírito Santo sobre as Escrituras, para que nós possamos ver do Teu ponto de vista, ver como o Senhor vê. Pedimos então que nos habilites, toda a nossa suficiência vem de Ti. Queremos compreender a Tua palavra. Abre os olhos do nosso coração e alimenta-nos, Senhor, pois somos o povo do Teu pastoreio. Assim nós oramos confiados, no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, primeiramente, uma pequena palavra. É um privilégio imenso estar mais uma vez aqui com os irmãos. Me refiro não especificamente à cidade de Campina Grande, mas tantos outros irmãos que estão aqui. Já passamos por aqui mais rapidamente há muitos anos atrás e tivemos contato com alguns irmãos aqui mesmo, nessa cidade, Campina Grande. E
circulando por outras cidades aqui do Nordeste. E temos dito aos irmãos que, sim, o Senhor tem depositado claramente uma carga em meu coração, pelo que Ele tem feito nessa região. Não só a região Nordeste do Brasil, mas também a região Norte do Brasil. O Senhor tem realmente congregado irmãos em torno dele mesmo, da sua palavra, na simplicidade e pureza que são devidas a Cristo. E somos tão agradecidos porque, na verdade, quem somos nós? Nós apenas podemos, de modo singelo, cooperar com aquilo que Ele está fazendo. Se Ele não fizer, ninguém o faz. A obra é de Deus. E nós precisamos manter nos nossos corações um senso de imenso privilégio, de podermos aqui ou ali, de um modo ou de outro, cooperarmos com o que o Senhor está fazendo. Sabe, meus irmãos, um dos grandes erros que cometemos, principalmente os que já jornadearam mais com o Senhor, é se envolverem com aquilo com o que o Senhor não está envolvido. Por outro lado, não se envolverem com aquilo com o que o Senhor está envolvido. Então me parece que mais que nunca, aquela pergunta que lemos no capítulo 2 do profeta Jeremias, enunciada ali 2 vezes, ela soa muito sonora aos nossos corações e carecemos de ir diante do Senhor com essa pergunta diariamente. Quando Jeremias, aquele profeta chamado o Chorão, que escreveu suas lamentações, estivemos em um encontro último ali em Fortaleza, destacando algumas coisas sobre esse livro tremendo, as Lamentações de Jeremias, né? E quando então ele escreve seu livro de profecia, ministrando aquele povo profeticamente por 40 anos e não obtendo um só fruto do seu ministério. Poderíamos externamente dizer, um ministério infrutífero. 40 anos tocando uma trombeta e nenhum fruto de arrependimento. Mas quando nós olhamos para a vida de Jeremias e as suas lamentações, nós vemos que ele foi forjado de tal forma pelo Senhor que ele é um tipo magnífico do próprio Senhor Jesus. Aquele que veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, quando ele escreve aquele capítulo 2 da sua profecia, tão tocante, meus amados irmãos, há alguns capítulos dos livros proféticos que são especialmente tocantes. Oséias capítulo 11, Jeremias mesmo capítulo 2, Isaías capítulo 53 e muitos outros. Nesse capítulo 2 de Jeremias, ele inicia esse capítulo com um clamor do coração de Deus. Um clamor, podemos dizer, cheio de um amor de aliança. Quando o Senhor diz assim, eu me lembro de ti, quando eras jovem, e da tua afeição, quando eras noiva, quando eras, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. E o profeta continua assim, então Israel era consagrado ao Senhor e era como primícias da sua colheita. Seguindo o texto, ele vai dizer que então esse povo se desviou dele, indo após os Baalins, outros deuses. Então, no verso 5 de Jeremias 2, ele faz a pergunta a primeira vez. Ele diz assim, se referindo a todo o povo, o Senhor, pela boca de Jeremias, se referindo a todo o povo, dizendo assim, e não perguntaram, onde está o Senhor? Bastaria essa pergunta, onde está o Senhor? Para que então, de alguma maneira, eles fossem assistidos por esse que os chama de noiva. Me lembro da tua afeição quando jovem, do teu amor quando noiva, e como me seguias no deserto. Mas agora não perguntaram, onde está o Senhor? E mais à frente, a repreensão ainda é mais específica. E agora, meus irmãos amados, sei que há vários irmãos aqui, vários, que têm carga do Senhor para cooperarem nos encargos do Senhor, na obra do Senhor, na edificação da sua igreja, naquilo que concerne aos seus interesses. Então essa segunda pergunta nos toca de uma maneira muito específica. Porque se a primeira vez ele diz que o povo não perguntou onde está o Senhor e por isso se extraviou,
mesmo que continuasse a fazer tudo como devia. Ainda havia o sacrifício, ainda havia o altar ali destinado ao Senhor, mas também haviam vários outros altares, aos Baalins. Então, quando ele de novo aplica a pergunta, agora ele aplica a uma classe ou duas classes específicas de pessoas. No verso 8 de Jeremias 2, ele vai dizer: os teus sacerdotes não perguntaram, onde está o Senhor? Meus irmãos, os sacerdotes eram os responsáveis no Velho Testamento por ensinar a palavra do Senhor, não só para oferecer sacrifícios. Podemos dizer que os mestres do Velho Testamento eram os sacerdotes. Veja nesse mesmo texto que estamos citando, Jeremias 2. Vai dizer que eles se desviaram da lei, que eles abandonaram a palavra do Senhor, que era a primeira responsabilidade deles. Ensinar a palavra do Senhor, o caminho do Senhor ao povo do Senhor. E então, na sequência do versículo, ele vai para outra classe de pessoas, e são os profetas. Então vai dizer: os teus profetas profetizaram por Baal. E creio que você conhece bem aquele capítulo, quando ele vai dizer, vai comparar esses Baalins a cisternas rotas, dizendo que o seu povo então cavou cisternas que não retêm as águas, cisternas rotas, e deixaram o manancial de águas vivas. É muito claro o contraste. Todo o capítulo ele está falando sobre ele e os ídolos. E então, nessa sequência, ele vai comparar os ídolos às cisternas rotas, que não retêm águas, e a si mesmo com um manancial de águas vivas. E mais uma vez, meus irmãos, é tão impressionante, porque nós vemos aqueles pontos, uns pontos de exclamação ali, como que o coração de Deus é assombrado. Ele diz assim: por isso ficai estupefatos. Lembra-se? Ó céus, e vós, os que nele habitais. Há um povo que tenha deixado os seus deuses, posto que não eram deuses? O que o Senhor está dizendo aí? Que embora esses deuses sejam nada, esse povo que adorava esses deuses não deixava os seus deuses. Aí ele vai dizer: mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então, meus amados irmãos, observem, duas vezes nesse capítulo 2, a pergunta central qual é? Onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Sacerdotes, profetas daquele tempo, não perguntaram onde estava o Senhor e perderam o Senhor de vista. Será, meus irmãos, que de modo geral, e é muito claro que nenhum de nós poderia falar isso com outro sentimento no nosso coração que não fosse como o de Jeremias, de tristeza e dor, e até mesmo angústia. Será que nos nossos dias não estamos vivendo dias semelhantes? Será que, de modo geral, nossos irmãos em Cristo, amados irmãos e irmãs, estamos no mesmo barco? Não é um barco seletivo para um determinado grupo de pessoas e nem para outro. Todos aqueles que sinceramente confessam o nome do Senhor Jesus são membros do corpo de Cristo. Há um Senhor, uma fé, um batismo, um Espírito, um Pai, uma esperança. Não é isso que lemos em Efésios capítulo 4? Mas quando nós olhamos esse quadro, que o Senhor nos ajude, será que não temos de novo que voltar a fazer essa pergunta? Onde está o Senhor? Um reflexo dela, a mesma pergunta, um prolongamento dela, melhor, nós encontramos em Apocalipse capítulo 2. Quando nosso Senhor diz à igreja de Éfeso assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Embora conservas ortodoxia, zelo, labor, perseverança, mas abandonaste o teu primeiro amor. E a pergunta do Senhor é: quando foi que isso aconteceu? Lembra-te então de onde foi, em que ponto foi que caíste, e volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, me parece tão evidente que nos dizem que temos vivido tão desafiadores. Por outro lado, temos tido um enorme privilégio
de podermos cooperar, repetindo, enfatizando, me perdoem por ser tão repetitivo nisso, podermos ter o privilégio de cooperar com aquilo com que o Senhor está envolvido. Mas, irmãos, aquilo com que o Senhor está envolvido não é aquilo que achamos que o Senhor esteja envolvido. Nós temos que perguntar a Ele, onde está o Senhor? O Senhor está nisso? Nesse serviço da palavra, por exemplo, o Senhor está? Nesse serviço chamado louvor, música, adoração, seja como for, o Senhor está. O Senhor está sendo visto ou personagens estão sendo vistos? Nós temos realmente adorado o Senhor em espírito e em realidade? Nos nossos relacionamentos, Cristo tem sido formado em nós? Ah, meus irmãos, de novo, me perdoem por começar com essa nota negativa, mas nós já vamos sair dela. Nós vamos para a nota, com N maiúsculo, que está aqui nessa epístola aos Colossenses. Mas sabe, quando um vendedor de joias, vamos pensar em joias mesmo, preciosas, ele vai à casa de um cliente, ele nunca coloca essas joias em cima de um feltro branco. Você já viu isso? Nunca. Ele sempre coloca em cima de um feltro negro, um azul marinho ou um negro. Por quê? Porque esse pano de fundo escuro irá fazer resplandecer a beleza daquelas joias, já que o escuro absorve a luz. E o que essas joias precisam é ser iluminadas, para que elas mostrem a beleza delas. Não foi assim que Paulo fez quando começou a escrever Epístola aos Romanos? Ele começa com o tecido negro. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perfeição dos homens que detêm a maldade pela injustiça, etc. Não é assim? Judeus e gentios são igualmente reprováveis, indesculpáveis. O pano negro. Então, a partir do capítulo 3, já no capítulo 3, verso 21, é que ele coloca a primeira pérola. Agora, porém, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos que creem. Amém. Não é maravilhoso? Amém. Mas primeiro são 3 capítulos quase do tecido negro. Todos os homens são pecadores, seja judeus, seja gentios. Então, meus amados irmãos, essa nota que estamos colocando no início é para que essa pergunta seja mantida no nosso coração. Onde estás, Senhor? Em minha vida, em meu coração, em meus afetos. Vamos começar com a vida pessoal, não é? Lembra no final do Salmo 19 como termina? Aquele lindo salmo sobre a palavra de Deus? Lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, da sabedoria simples. Lembra-se? Ele termina esse salmo dizendo assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, vamos começar com essa pergunta para nós mesmos, sem olharmos para os outros. Onde está o Senhor em nossos pensamentos? Essa epístola, Colossenses capítulo 3, diz assim, pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Onde está o Senhor em nossos afetos? Acho que todos aqui já ouvimos falar de um grande nome, de um servo do Senhor, proeminente no grande avivamento espiritual do século XVIII, chamado Grande Despertamento Evangélico do século XVIII, Jonathan Edwards. Ele era, meus irmãos, naturalmente falando, por formação, um tremendo intelectual. Até hoje, os Estados Unidos o consideram como um dos maiores filósofos dos Estados Unidos. E ele foi um irmão profundo em Cristo Jesus. Uma das suas obras mais lindas, ela tem uma espessura assim, e se chama Afetos Religiosos. Então ele vai buscar nos ajudar o que são verdadeiras afeições por Jesus. E que isso determinará toda a vida e o serviço do servo, daquele que pertence a ele.
Há um extrato dessa obra, ela está, o original é apenas em inglês, mas há mais de um resumo dessa obra em português. Vou citar aqui para os irmãos interessarem. Uma delas se chama 12 Sinais da Verdadeira Espiritualidade. E essa obra é um extrato de Afetos Religiosos de Jonathan Edwards. E há outras também nessa mesma linha. Então, por que nós estamos dizendo isso? Porque temos que fazer a pergunta relacionada aos nossos afetos. Onde está o Senhor em minhas afeições? Nós temos afeição pelo Senhor? O Senhor tem prioridade de afeição em nossas vidas? Sabe, irmãos, é um lugar que nem mesmo, me ouça bem, me ouça com cuidado. Eu também sou casado e tenho minha esposa. Mas é um lugar que nem as nossas esposas ou esposos ocuparão. Porque é um lugar onde ele tem a primazia. Mas quando ele ocupa esse lugar, o bendito resultado é que todas as outras esferas relacionais, começando com a vida conjugal, é claro, a mais íntima delas, elas são maravilhosamente ordenadas, ajustadas, enriquecidas, inclusive. Quem é que pode amar sua esposa como Cristo amou a igreja, se ele não ama a Cristo adequadamente? Nunca amará sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, meus irmãos, esses afetos, chamados por esse irmão de afetos religiosos, se você não gostar muito dessa palavra, você poderia dizer afetos espirituais, afetos do coração. Quando eles são ajustados, tudo é ajustado. Então, vamos sair desse pano agora, desse tecido negro, e vamos buscar algumas pérolas nessa epístola maravilhosa, epístola de Paulo aos Colossenses. Se o Senhor confirmar, o que nós pretendemos fazer nesses 4 períodos que teremos de meditação na palavra do Senhor é o seguinte. Hoje nós vamos ver algo sobre a suficiência, a centralidade e a primazia de Cristo. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos ver algo sobre o mesmo tema na Epístola aos Hebreus. A glória, a primazia de Cristo como o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Outra epístola brilhante do Novo Testamento. Então, nos 2 outros tempos, talvez, nós vamos caminhar na epístola aos Efésios, buscando ver a primazia de Cristo nos relacionamentos. Sabe, irmãos, abordar esse assunto da primazia de Cristo nos relacionamentos é essencial. Os irmãos sabem, creio que sim, que quase todas as epístolas de Paulo, e vale também para os outros autores, vale para Tiago, vale para Pedro, mas especialmente Paulo, vale para João também, particularmente Paulo, já que ele escreveu 13 epístolas no Novo Testamento. Em termos de livros, é a metade do Novo Testamento. Esse servo do Senhor foi moldado pelo Senhor com essa grande carga. Então, quando nós lemos suas epístolas, o que nós vemos? Basicamente, ele vai ocupar os primeiros capítulos com visão. Guarde isso, irmão. É muito importante. Os primeiros capítulos têm a ver com visão. E os últimos capítulos têm a ver com vocação. Então, guarde essas 2 palavras. Visão e vocação. Olhe, por exemplo, já que citamos, a Epístola aos Efésios, que, se o Senhor permitir, compartilharemos mais à frente, outro dia. 6 capítulos na divisão que temos em nossas Bíblias. Nós podemos exatamente, em termos de capítulos, dividi-lo ao meio. Efésios 1, 2 e 3, todo o tema é visão. É claro que ali também há 2 orações de Paulo, uma no capítulo 1 e outra no capítulo 3, assim como aconteceu aqui em Colossenses, uma no capítulo 1, outra no capítulo 2. Também há 2 orações na Epístola aos Efésios. Mas todos esses 3 capítulos, eles têm a ver com visão espiritual. O que Paulo está fazendo, iluminado pelo Espírito Santo, é aquilo que ele pediu ao Senhor na sua primeira oração, no capítulo 1 de Efésios. Quando ele diz que esse Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, veja como Paulo chama, Pai da glória. Posteriormente vamos ver o que isso significa, beleza disso, Pai da glória,
vos conceda em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Então, na verdade, o que ele faz nos 3 primeiros capítulos é isso, ele expõe a visão espiritual, a revelação clara que ele tem da beleza de Cristo e começa a expor o significado também da igreja, nos 3 primeiros capítulos. Visão. Você lembra que Provérbios diz no capítulo 29, verso 18? Onde não há visão, o povo se corrompe. A ideia específica ali, além, essa palavra é muito boa, da tradução do texto original, mas também há outras possibilidades igualmente interessantes. Outra possibilidade seria, onde não há visão, o povo se degenera. Ainda, onde não há visão, o povo fica sem controle. Será que isso não é verdade? Onde não há visão, ainda, mais especificamente ainda, o povo fica desalinhado. Desalinhado. Que coisa, meus irmãos. É visão espiritual de Cristo, do seu supremo propósito e do lugar da igreja nesse supremo propósito, é que nos alinha com os interesses do Senhor. Do contrário, nós seremos desalinhados. Acho que você já ouviu, em uma outra vez, quando explicávamos que um dos sentidos dessa palavra aí se refere àquele grampo que as mulheres colocavam em seus cabelos para fazer penteados bonitos. Faziam aqueles lindos penteados, todos escorados, como se faz até hoje, né? Escorados com os grampos. Então, aquela mulher vai linda para uma festa. Todos admiram o seu penteado. Mas quando ela chega em casa e vai dormir, ela começa a tirar os grampos. E o que acontece com o cabelo? Fica todo desgrenhado, não é? Onde não há visão, o povo fica desgrenhado, desalinhado, descabelado, como se costuma dizer. Então, 3 capítulos, visão espiritual. Mas, irmãos, se nós tivéssemos só visão, nós correríamos um risco enorme, por incrível que possa parecer. Nós poderíamos ser apenas visionários, compreendeu? Visionários. Mas nunca a palavra do Senhor e o ministério do Espírito Santo pretendem nos deixar nesse terreno. Nós não somos visionários. Nós recebemos pela graça do Senhor, e isso é progressivo, é claro. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Nós recebemos crescente iluminação espiritual para os olhos do nosso coração, como Paulo orou em Efésios 1. E na medida em que isso vai se tornando real para nós, então a nossa vocação vai se ajustando à nossa visão. Então, como ele começa o capítulo 4 de Efésios? Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. E essa vocação inclui tudo, meus irmãos. Inclui nossa relação uns com os outros. Inclui amor, unidade, diversidade, maturidade, relacionamento uns com os outros na vida da igreja, relacionamento marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados, relacionamento espiritual com as potestades espirituais do mal, Efésios 6. Todos esses assuntos são relacionamentos, desde o capítulo 4. Então, o que é que Paulo está fazendo ali, iluminado pelo Espírito Santo? Ele está falando sobre a suficiência, a primazia, a centralidade de Cristo, que é o tema de Colossenses, nos relacionamentos. Muito importante. Agora, imagine se nós fôssemos falar sobre relacionamentos sem visão. Então, nós cairíamos em um outro erro. Se nós enfatizamos apenas visão, o problema é sermos só visionários. Mas na prática, nada. Não é? Como Tiago diz, uma fé sem obras. Não é assim? Mas se fôssemos focar apenas nos relacionamentos, nós seríamos apenas dogmáticos. Seríamos apenas os práticos. Iríamos viver de, podemos dizer, ministérios de apostila. O que nós devemos fazer aqui, o que devemos fazer lá, o que devemos fazer acolá, não é? E a Bíblia seria para nós um livro de regras. Então, graças ao Senhor, no ministério do Espírito Santo e da Palavra de Deus, essas duas coisas são um casal inseparável. Nos lembramos aquilo que o Senhor falou quando ele foi indagado sobre a carta de divórcio que Moisés deu.
Não é? Você se lembra como o Senhor respondeu? E ao final ele vai dizer assim: o que Deus uniu, não o separe o homem. Irmãos, o nosso Deus uniu visão e vocação, que não o separe o homem. Porque essas duas coisas fazem com que nós voemos como um pássaro com duas asas, e não uma só. Porque com uma só ele nem voaria. E se voasse, ele ia voar em círculos, não é? E remaríamos um barco com um remo só. E também rodaríamos em círculo. Então, visão e vocação. Mesma coisa acontece na Epístola aos Colossenses. Então, hoje nós vamos nos ocupar mais desse aspecto da visão, porque ele vem primeiro, ele está aí primeiro, nessas cartas de Paulo, especialmente nessas duas, mas também nas outras. Então, vamos voltar ao capítulo 2, examinamos um pouco do que já lemos no início, o mesmo texto, Colossenses capítulo 2. Ele vai dizer assim: gostaria, pois, que saibais quão grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Quando ele escreve no capítulo 1, verso 8, por favor, olha aí, ele vai dizer que Epáfras, no verso 7, ele cita esse seu companheiro de jugo, cooperador no Evangelho, Epáfras, ele já vai chamá-lo de nosso amado conservo, veja aí, verso 7 do capítulo 1, e quanto a vós outros, é um fiel ministro, servo de Cristo, o qual também nos relatou. Paulo está na prisão, vamos lembrar, ele está na prisão, naquela casa alugada em Roma, onde ele permaneceu 2 anos, assim termina o livro de Atos. É lá que ele está, quando ele escreveu 4 epístolas, que são consideradas as mais elevadas do Novo Testamento. Dentre elas, uma em destaque especial, a Epístola aos Efésios. Então, ele vai dizer que Epáfras nos relatou do vosso amor no Espírito. Você está vendo essa expressão aí que é interessante? Ele não está se referindo apenas a um amor que tem fonte espiritual, a um amor que é espiritual. O que ele quer dizer nesse versículo é que esses irmãos de Colossos o amavam sem tê-lo conhecido, sem tê-lo visto face a face. Então ele diz: Epáfras, o nosso conservo, esse que é para vós um fiel ministro, ele relatou para nós do vosso amor por nós no Espírito. Já que ele não poderia dizer, não era um amor resultado de ter conhecido Paulo face a face, já que eles não o conheceram. Então, dizemos isso por causa do que ele diz nessa oração do capítulo 2. Voltemos lá. Ele diz: gostaria, pois, que saibais quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Qual era a luta de Paulo? Primeiro, que luta era essa? Parece claro, não é? Vamos pensar. Ele não conhecia os colossenses, primeiro. Segundo, ele estava preso na prisão domiciliar em Roma. Que luta ele estava lutando por eles? Só há uma resposta: intercessão. Meus irmãos, orar não é tarefa para ociosos. Orar é trabalhar com Deus. Às vezes nós falamos assim: a única coisa que eu posso fazer nessa situação é orar. Só orar. Costumamos falar assim, não é? E entendo que muitas vezes falamos no bom sentido mesmo, né? Mas vamos tomar cuidado com isso. Porque orar é o primeiro e grande trabalho. O apóstolo Paulo foi lançado em prisão. Como o Senhor Jesus é ousado, não é? Realmente ele demonstra através de Paulo qual é o objetivo do Evangelho. Ele lançou Paulo na prisão. Primeiro 2 anos na casa alugada e depois na masmorra, de onde ele foi tirado e decapitado durante o império de Nero. 2 vezes. Ainda uma prisão em Cesareia. 3 vezes. O Senhor ousa, sim, lançar os seus maiores embaixadores em cadeias. Isso tem sido assim nesses 20 séculos da história da igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando o Senhor nos chamou, Ele não nos chamou para sermos seus funcionários. Ele nos chamou com o mesmo objetivo que Ele disse ser o objetivo do Evangelho, o Evangelho que nós
recebemos quando cremos no Senhor. Ele foi quem disse que o objetivo do Evangelho foi declarado pela atitude de Maria em Betânia, quando ela quebra aquele vaso e unge o Senhor. Você se lembra o que o Senhor disse? Foi por esse motivo que ele lançou Paulo e muitos outros servos em prisão. Porque o objetivo dele, ao ter nos chamado para ele, não é nos fazer funcionários dele, mas é nos levar a nos derramar a ele. Nos derramarmos a ele. Porque, meus irmãos, sejamos honestos e não ingênuos. Mesmo que nós chamamos de obra para o Senhor ou do Senhor, vem e vai. Vem e vai. Não é? Tem altos e baixos. Não é assim? Mas nós fomos chamados para nos derramarmos a Ele. Interessante que quando lemos aquele magnífico texto sobre Maria de Betânia, João capítulo 12, nosso Senhor Jesus, você tem que combinar as três narrativas. A de Marcos 14, a de Mateus 26 e a de João 12. Tem que ler as três necessariamente, porque uma vai completar a outra. Então você vai ver que Maria de Betânia, quando unge o Senhor vai dizer assim: ela antecipou-se para o meu sepultamento. Aqueles discípulos, meus irmãos, nenhum deles pôde perceber o que estava no coração do nosso Senhor Jesus. Pense sobre isso. Andando com Ele, 3 anos e meio, basicamente, e não puderam compreender a angústia do coração de Jesus na sua última semana. Literalmente, você vai ler isso em Lucas capítulo 18, que registra a última subida do Senhor para Jerusalém, quando ele cura aquele cego em Jericó. Ele está subindo para Jerusalém a última vez, subindo para a sua última semana. Então, Lucas, no capítulo 18, nos diz que ele falou com os seus discípulos pela terceira e última vez que ele iria à cruz. O Senhor só falou claramente que ele iria à cruz nos últimos 6 meses do seu ministério. Nosso Senhor é maravilhoso, não é? Ele sabia. Primeiro ele sabia que seus discípulos não compreenderiam o significado disso. E depois ele sabia que se no início ele tivesse dito isso, possivelmente ele teria desde já escandalizado a todos. Nosso Messias, a cruz. Então nos últimos 6 meses ele menciona 3 vezes, claramente, que ele iria para Jerusalém, seria açoitado, cuspido, crucificado e no 3º dia ressuscitaria. Então nessa última subida que estamos citando, Lucas 18, ele menciona a última vez. Sabe o que está escrito lá? Lucas 18, para você ter a referência aí, a partir do verso 31 até o verso 34, se não me engano. Vai dizer assim: eles, se referindo aos discípulos, o Senhor falou então, 3ª vez sobre a cruz, claramente. Então é dito assim por Lucas: eles, porém, nada compreendiam a respeito dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto. Mas, irmãos, ele sobe então para Jerusalém. Nós temos aquela chamada entrada triunfal, não é? E temos a ocasião em que ele vai a Betânia, depois de ter ressuscitado Lázaro, no capítulo 11 de João. No capítulo 12, Marta lhe prepara uma recepção. E lá está o ex-defunto. Nós já vimos ex-tudo, menos ex-defunto, né? Lá está o ex-defunto à mesa, Lázaro. E Maria se aproxima do Senhor e o unge. E há aquele escândalo entre os discípulos: que desperdício, nós podíamos fazer obra com esse dinheiro, dar aos pobres. 300 denários, não é? Mas o Senhor diz assim: deixa. Irmão, não sei qual é o teu sentimento quando você lê esse versículo. Sabe o que me parece? Nosso Senhor estende assim, numa figura, as suas asas sobre Maria, cobrindo Maria, como dizendo: vocês não estão compreendendo, mas deixai-a. Ela antecipou-se para o meu sepultamento. Eles viram aquele óleo na mente deles desperdiçado, 300 denários jogado fora, e pensaram: quanta coisa nós poderíamos fazer com isso, quanta obra, né? Há outros, é claro,
Nosso Senhor diz, ela se antecipou para o meu. Você viu o foco dela onde estava? Meu sepultamento. Agora, na sequência, o Senhor disse assim, e onde o Evangelho for pregado, em todo o mundo, será contado o que ela fez, para a memória sua. Uma pergunta, irmão, para você, para todos nós. Será que alguma vez, quando nós pregamos o Evangelho para alguém, nós lembramos de Maria de Betânia, lembramos o que ela fez? Não lembramos. Mas isso não é mesmo para ser interpretado literalmente. O que o Senhor está dizendo é, o objetivo do Evangelho ao alcançar uma vida é levar essa vida a se derramar para mim. Porque, em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é, eu sou o Evangelho. Eu sou o objetivo do Evangelho. Então, é isso que nós estamos vendo na vida de Paulo. Não sei se você sabe, os estudiosos vão nos ajudar muito quanto a isso, no seu exame minucioso, principalmente do livro de Atos e também das epístolas de Paulo, que Paulo viveu 3 fases de 11 anos na sua jornada com o Senhor. Você já ouviu isso? 3 fases de 11 anos. 33 anos. O primeiro período de 11 anos foi quando ele foi encontrado pelo Senhor na estrada de Damasco, ficou cego, foi batizado por Ananias, tentou pregar, pregou o Evangelho em Damasco, nada fluiu, nada deu resultado, saiu de lá pela muralha, por um cesto, e se retirou para a Arábia. E permaneceu ali 3 anos, e depois dali mais 8 anos em Tarso, da Cilícia, que era a cidade natal dele. Sabemos disso por causa de Atos 11, quando diz que Barnabé foi buscar a Saulo em Tarso, para cooperar na obra do Senhor em Antioquia. Então são 11 anos, meus irmãos. Escutem isso, para você especialmente que nunca ouviu. Aquele que foi encontrado pelo Senhor pessoalmente na estrada de Damasco, viu a glória do Cristo ressuscitado, ele foi colocado em 11 anos de silêncio. O que será que ele estava fazendo durante esses 11 anos? Parece tão claro pelas suas epístolas que ele estava fazendo uma releitura da sua Bíblia. E a Bíblia que ele tinha era só o Velho Testamento, é claro, 39 livros. Relendo a sua Bíblia, que ele conhecia tão bem, porque era um fariseu, um hebreu de hebreus. Então agora ele está relendo as Escrituras. E o que ele está vendo? Ele está vendo Cristo nas Escrituras. Porque Cristo, meus irmãos, é a única chave, única, que abre o entendimento das Escrituras. Se nós não virmos Cristo nas Escrituras, nós não vimos nada. Elas perdem o seu valor. Quando nosso Senhor ressurreto se apresentou para aqueles discípulos de Emaús, em Lucas 24, é dito que ele foi caminhando com eles e falando com eles sobre tudo o que a respeito dele, o Senhor, estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Isso resume o Velho Testamento inteiro, não é? A lei, a Torá, 5 livros, os profetas, 17 livros e os poéticos, 5 livros. É o Velho Testamento inteiro. Então, nosso Senhor teve toda aquela jornada com eles falando o que a respeito dele estava nas Escrituras. Então, Paulo ficou os primeiros 11 anos ali. Se fôssemos usar uma palavra para o que ele estava fazendo ali, qual seria a palavra que nós usaríamos? Crescendo. Crescendo. Porque, irmãos, na vida cristã nada é automático. Só a regeneração foi automática. Quando o Senhor nos chamou das trevas para a sua luz e nós nascemos de novo. Tudo mais é processual. Por isso, Pedro vai dizer, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, Paulo ficou 11 anos em silêncio. Depois nós temos mais um período de 11 anos, o segundo. Muito interessante serem 3 períodos exatos de 11 anos. E nesse segundo período de 11 anos, o que ele fez? 3 enormes viagens missionárias. Chegando até Roma. Então podemos dizer que nesse segundo período, se fôssemos usar uma palavra para resumir essa segunda fase de 11 anos da vida de Paulo, nós usaríamos a palavra servindo. Primeiro crescendo,
Olha que ordem, irmãos. Olha como isso é tão necessário para nós, meus amados irmãos. Tão necessários para jovens que amam o Senhor e amam a sua palavra. Não se apressarem, não se confundirem. Crescendo, vendo Cristo nas Escrituras. Depois dos próximos 11 anos, servindo ou pregando. Quantas igrejas foram estabelecidas? Quanto sofrimento, inclusive, por amor a Cristo, não é? Então chegamos à última fase, de 11 anos. A maioria desse tempo, Paulo passou na prisão. Então, se fôssemos usar de novo uma palavra para essa terceira etapa, qual palavra usaríamos? Essa que usamos para Maria de Betânia, que denota o objetivo do Evangelho. Agora, Paulo estava se derramando para o seu Senhor Jesus. Qual foi sua última epístola? A segunda carta a Timóteo, não é? O que ele diz escrevendo para Timóteo a segunda carta? Eu estou já sendo oferecido como uma libação. E o tempo da minha partida é chegado. Meus amados irmãos, que servo do Senhor foi esse? Sabe por que ele usa o termo libação? Libação era uma oferta adicional sobre a oferta principal. Então, ele entende que as igrejas, que pela graça do Senhor, ele tinha podido ser cooperador de Deus nós somos cooperadores, para estabelecer tantas assembleias. Ele entendia que elas eram, aliás, ele escreve isso aos Filipenses. Ele diz, vós sois a nossa alegria, vós sois a nossa coroa, no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra-se? Então ele entendia que essas assembleias eram a oferta principal que ele tinha a oferecer ao seu Senhor, que tanto o amou. Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele entendia que ele tinha algo para apresentar para o Senhor, que era fruto do próprio trabalho do Senhor nele. Porque ele vai dizer, eu de mim mesmo nada sou. Não é? Mas de Deus nós somos cooperadores. Nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não é assim? Mas então, meus irmãos, essas duas coisas precisam bem ser postas juntas. Deus é o operador, mas pela sua imensa graça, e não só graça, mas a graça e habilitação do Espírito Santo. A nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então ele entendia que trabalhando com o Senhor, pelo Senhor, no Senhor, eu me afadigo esforçando-me o mais possível. Colossenses capítulo 1. Eu me afadigo, eu me esforço o mais possível. Você fala, poxa, Paulo, será que está se gloriando? Mas ele vai dizer, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Veja que equilíbrio maravilhoso. Então ele entende que essas assembleias são o fruto do seu trabalho, o sacrifício principal que ele apresenta ao Senhor. E quando ele vê a vida dele, como que ele se vê? Eu sou uma oferta acessória. Eu sou uma libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. E o tempo da minha partida é chegado. Então, meus amados irmãos, quanto nós precisamos compreender disso, para que nossas vidas também sejam ajustadas, como servos e servas do Senhor. Cada um de nós que Ele comprou aqui, Ele comprou com um objetivo, que nós possamos nos derramar aos seus pés. Amém. Você se lembra do livro de Ruth? Aquele magnífico livro, figura da história da igreja. A moabita, viúva, pobre, que se torna a esposa de Boaz, figura de Cristo. Então, naquele livro é dito, no capítulo 3, que quando Boaz estava, figura do nosso Senhor, vamos lembrar, a palavra Boaz significa nele há força. Quando ele estava repousando num monte de grão, satisfeito da imensa colheita que ele tinha tido aquele ano, inclusive Ruth tinha respigado nos seus campos, você se lembra, né? Um livro lindo. Então ele está deitado num monte de grãos, feliz da vida, cochilando, e a sogra de Ruth, Noemi, ela diz para ela se banhar, vestir os seus melhores vestidos, descer a eira, mas não se dar a conhecer ao homem.
Então Ruth vai se aproximando, Boaz está lá dormindo, então há uma linda narrativa ali. Diz assim que ela chegou de mansinho, assim diz o texto, ele descobriu os pés. Descobriu os pés. E é dito então que quando Ruth lhe descobre os pés, Boaz acorda e lhe mostra o seu rosto. E pergunta, quem és tu? Ela diz, eu sou Ruth, a tua serva. Estende teu manto sobre mim, porque tu és resgatador. Meus irmãos, todas as vezes que nós permanecermos aos pés do nosso Senhor Jesus, nós sempre veremos o seu rosto. Esse é um princípio. Mas se nós perdermos o nosso lugar aos pés do Senhor Jesus, nós deixaremos de ver o seu rosto. Até o ponto que ele possa se tornar um desconhecido para nós. Então, qual é a nossa posição? Para o que nós fomos chamados? Para nos derramarmos aos pés do nosso Senhor Jesus. Se tivermos tempo, talvez, e direção do Senhor, nós possamos ver uma cena de afeição, de derramar-se aos pés dele, que não é a de Maria de Betânia, mas é de uma mulher chamada pecadora, porque certamente era uma prostituta, narrada por Lucas no capítulo 7. Quando ela entra naquele jantar, derramando suas lágrimas aos pés do Senhor. Então, essas três foram as 3 fases de 11 anos que o apóstolo Paulo viveu. Crescendo, pregando, a segunda, servindo e, por último, derramando-se. Porque para isso ele foi chamado. Então aqui está ele, ainda nessa fase que nós citamos aqui. Ele vai dizer que grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. E aqui está o propósito da luta em oração, para que os seus corações sejam confortados. Nós vamos ver por quê, mas na sequência. Uma assembleia que estava recebendo uma enxurrada de ensinos judaizantes e gnósticos. Não era só judaizantes, era uma mistura estranha de judaísmo e gnosticismo. Seus corações sejam consolados, confortados e vinculados juntamente em amor. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês precisam se proteger, vinculados em amor, para que o testemunho do Senhor não seja destruído entre vocês pelos assuntos que ele vai mencionar no capítulo 2. Os que conhecem bem essa epístola sabem quantos assuntos ele mencionou ali, os perigos que essa assembleia corria. Então, vinculados em amor. E veja, olha o acúmulo aqui de adjetivos. E tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Parece que Paulo está acumulando palavra sobre palavra aqui, né? Para dizer algo que realmente era uma carga do seu coração. Que vocês tenham riqueza de forte convicção do entendimento. Convicção. Para que vocês não sejam levados de um lado para outro, ao redor, por todo o vento de doutrina, por artimanha de homens e com astúcia com que induzem ao erro. Assim ele disse para os Efésios. A mesma ideia aqui. Vinculados em amor e tenham forte convicção, riqueza de forte convicção do entendimento. Para quê, meus irmãos? Para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Há traduções que dizem assim, e de Cristo, né? Mas na verdade o termo mais exato aí é o seguinte, compreenderem plenamente o mistério do Deus Cristo. É assim o texto. O que Paulo está dizendo? Que vocês tenham o foco na pessoa dele, divina, humana, o verbo que se fez carne, por isso mesmo o significado glorioso da sua obra no Calvário. O que deu valor eterno a essa obra foi o valor da pessoa.
Então, que vocês compreendam plenamente esse mistério do Deus Cristo, em outras palavras, do Deus que se fez carne. Lembra das palavras dele a Timóteo? Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Deus manifestado na carne. O Verbo que se fez carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, compreenderem plenamente o mistério do Deus Cristo, do Deus que se fez carne, do Deus Messias. Em quem? Que precioso verso, esse verso 3. Não é aqui, não é acolá, não é naquele mestre, no outro mestre, nesses judaizantes, nesses gnósticos, nesses que dizem ter uma sabedoria tão elevada. Ele trata muito bem disso no capítulo 2, não é? Mas em quem todos, mais uma palavra importante, irmão, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E ele conclui assim: assim vos digo para que ninguém vos engane. Paulo tinha uma preocupação grande, né, com isso. Por isso, buscamos, naquele início aqui, colocar aquele feltro escuro, né? Porque sim, ele tinha uma grande preocupação. O zelo da casa de Deus também consumiu Paulo, como consumiu nosso Senhor Jesus. Eu zelo por vós com zelo de Deus. Assim vos digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Esse termo significa argumentos atraentes. Sofismas, termo que ele usa em 2 Coríntios 10. O que é um sofisma? É algo que tem uma roupagem externa que aparenta verdade. Por isso atrai. Mas não tem conteúdo de verdade. Isso é sofisma. Então é claro, evidente, que sofisma é uma arma mestra nas mãos do diabo. Algo que tem aparência sedutora de verdade, mas não tem conteúdo de verdade. Esses são argumentos atraentes. E aqui, só para completar o tema desses perigos espirituais, e nós vamos analisar no restante do tempo que temos, as glórias de Cristo a partir do verso 13, na verdade, do capítulo 1. Nós vamos para lá. Mas para que não fique lacuna aqui, quem sabe possa ajudar você na sua meditação, no seu estudo pessoal, vá me acompanhando, por favor, na sua Bíblia. Depois dele dizer isso sobre Cristo, em quem todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento estão ocultos, ele vai advertir os colossenses a andar, verso 6, nele, andar nele, assim como receberam como Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé. Cada uma dessas palavras tem uma ideia interessante. Assim como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Agora ele começa com os perigos, vamos só nominá-los, não é nosso encargo para essa noite. Verso 8 diz: cuidado. Ninguém vos venha a enredar, lançar uma rede como se faz para apanhar passarinhos. Ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia. Meus irmãos, no tempo de Paulo, não havia ninguém, por exemplo, nenhum judaizante, por exemplo, que tentavam assolar essa assembleia cristã de Colossenses, não havia nenhum judaizante que dizia que a Bíblia não era a palavra de Deus. Todo judaizante dizia que a Bíblia era a palavra de Deus, inspirada por Deus. Liam, decoravam, memorizavam, ensinavam, copiavam, não é? Quando Paulo escreveu sobre o perigo dessa filosofia, ele também não sabia o que nós viveríamos nos nossos dias. Ele sabia o que eles estavam vivendo naqueles dias. Como nós falamos, essa heresia, os estudiosos chamam essa pregação que a igreja dos Colossenses estava sendo alvo de a heresia colossense. É o termo que estudiosos dão. Sabe por quê? Ela é especial. Ela é uma combinação, como já falamos, de ensino judaizante com misticismo oriental. Imagine essa bomba. Ensino judaizante e misticismo oriental. Extraído de onde? Dos persas, os maniqueus, o dualismo persa. Tudo isso estava aí.
nessa filosofia. E isso estava misturado com o judaísmo. Então os irmãos estavam sendo bombardeados com essa chamada heresia colossense. É o nome que os estudiosos dão. Por isso Paulo disse, cuidado, ninguém vos faça presa sua. Há umas versões que usam esse termo, presa sua, não é? Jogando a rede para caçar pássaros. Como fazendo presas suas? Primeiro perigo, filosofia. Meus amados irmãos, nós vivemos dias em que a Bíblia não é mais considerada a palavra de Deus. Com que tristeza nós dizemos isso, meus irmãos. Quantos chamados seminários evangélicos ensinam que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Ou seja, é preciso aplicar um juízo crítico. Na verdade, meus irmãos, essa ideia, ela começou no século XIX. Já são 200 anos. E esse movimento na época, combatido por muitos fiéis servos do Senhor, graças a Deus por isso, muitos, ele foi chamado, sabe como? Alta crítica. Alta crítica. Sabe o que é a alta crítica? Você usar toda a capacidade que o homem tem de crítica e então fazer a sua crítica textual. E dizer, esse texto é inspirado, esse texto não é inspirado. Isso vale para aquele tempo, isso não vale para esse tempo. Crítica textual, alta crítica. Sabe para onde a alta crítica levou e ainda tem levado o povo de Deus? Para o fundo do abismo. Porque a palavra de Deus tem sido perdida. E, meus irmãos, o motivo é muito simples. Quando nós nos colocamos como críticos da palavra de Deus, então a palavra de Deus deixou de ser o nosso crítico. Compreendeu? Quando nós nos tornamos juízes da Bíblia, a Bíblia deixou de ser o nosso juiz. Então, o que é dito em Hebreus 4 perdeu o significado. Quando diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz. E é mais cortante que uma espada de dois gumes. Na verdade, o termo lá é faca do sacrifício, adaga, que o sacerdote usava para destrinchar o sacrifício, separar exatamente o que é isso, o que é aquilo, arrancar o couro da vítima primeiro, você se lembra? Todo esse processo é tão interessante, fala tanto no sentido espiritual para nós. Então diz, ela é o que aquela faca do sacerdote representava. Porque hoje, quem são os sacrifícios que são oferecidos a Deus? O que Romanos 12 diz? Ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, que é agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Quem é o sacerdote? Amanhã nós vamos meditar um pouco na Epístola aos Hebreus. É o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Ele é quem tem essa adaga nas suas mãos. Que adaga é essa? Então quem é o sacrifício? Quem são os sacrifícios? O povo do Senhor. Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Quem é o sacerdote? É o nosso próprio Senhor Jesus. Ressurreto, glorificado, entronizado. Quem é a adaga que o sacerdote usava? Figura do quê? A palavra de Deus. A palavra é viva, eficaz, cortante. Então vai dizer, ela penetra. Aí você tem um pano de fundo lá do Velho Testamento, né? Da mesma maneira que o sacerdote fazia. Penetra até dividir. Olha esse terreno aqui, irmãos. O primeiro que é mencionado em Hebreus 4:12. Alma de espírito. Nossa vida cristã não é vivida nas emoções da alma, nos sentimentos da alma, nos argumentos da alma, nos raciocínios da alma, no que a alma acha ou não acha. A vida cristã é essencialmente espiritual. E nós precisamos que a palavra de Deus separe em nós o que é alma e o que é espírito. Por isso, meus irmãos, muito da chamada obra de Deus, ela pode, infelizmente tem sido feita, na energia da alma, ou na energia da carne. Porque todos nós, sem exceção, precisamos que a palavra de Deus separe alma de espírito. E também podemos dizer assim, e graças ao Senhor por isso também, ouça isso também, nossas almas. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, do pó da terra, o Senhor soprou nas suas narinas o ruach, espírito, fôlego, é o termo usado lá, de vida. E o homem foi feito alma vivente. Só ele tem essa qualidade, não é? Como imagem e semelhança de Deus, alma vivente.
Agora, essa alma, ela pode ser o melhor servo para o Senhor, ou servo do Espírito, ou pode ser o pior patrão. É um ou outro. Não há uma terceira alternativa. Nossas almas são um excelente servo. Como que nós poderíamos servir ao Senhor no Espírito se nós não tivéssemos pensamentos para expressar aquilo que o Senhor nos tem dado? As revelações do Senhor, o entendimento espiritual, não é? Como que nós poderíamos externar o nosso amor ao Senhor se as nossas afeições não respondessem àquilo que o Espírito Santo faz no nosso espírito? Nós seríamos o quê? Ao invés de sermos pregadores, evangelistas, servos do Senhor, nós seríamos professores, dando aula de Bíblia, onde as afeições em nada estão envolvidas. Seria uma coisa horrível. Um servo de Deus do século passado, A.W. Tozer, muitos aqui já ouviram e já leram os escritos dele. Ele era muito singelo nas suas inscrições, mas ele tocava uma trombeta muito aguda. Foi um profeta do Senhor na geração dele, fiel. A.W. Tozer, muitos jovens foram alimentados por escritos desse irmão e pela vida devocional que ele teve com o Senhor. Certa vez ele disse assim, escute isso: se uma verdade bíblica não passa pelo filtro de lágrima dos nossos olhos, ela tem pouco valor para o nosso coração. Compreendeu o que ele quis dizer, irmão? Ele está dizendo, a palavra do Senhor movimenta as tuas afeições. A palavra do Senhor, o que o Senhor tem feito no teu espírito, reflete na tua alma, os teus sentimentos, afeições, emoções, pensamentos, desejos, toda a esfera da alma, né? Então ela é um excelente servo para o Senhor. Por isso ele fez o homem alma vivente. Não fez o homem um espírito, mas uma alma vivente. Mas ela é o pior patrão. Porque se nós formos governados pela vontade, sentimentos e pensamentos, nós estamos arruinados. Agora, como que nós podemos não ser, se o pecado trouxe um distúrbio nessa relação? O homem foi criado para que o espírito governasse a alma e o corpo respondesse a tudo isso. O pecado fez o homem virar de cabeça para baixo. Agora ele tem um foco no corpo, a sua alma está desgovernada e o seu espírito insensível ao Senhor. Qual a chance que nós teríamos de poder servir ao Senhor integralmente? Aí está a resposta, Hebreus 4:12. É porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Graças ao Senhor, irmãos. E ela penetra até o ponto de dividir alma de espírito. Que lindo, né? Isso mostra que nós, por natureza, somos todos misturados. Quantas coisas têm fonte puramente na alma, mas nós achamos que a fonte é espiritual. Não é? Infelizmente. Então, quanto mais a palavra do Senhor estiver recebendo um sim dos nossos corações, amando a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, memorizando a palavra do Senhor. O que diz aqui em Colossenses 3,16 mesmo? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então exortai-vos, consolai-vos, não é? Aos Efésios ele diz entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cantos espirituais, tudo fruto desse habitar da palavra no nosso coração. Por que, meus irmãos, de modo geral, o povo do Senhor tem sido fraco no seu testemunho? Porque a palavra do Senhor não tem habitado no coração dos santos. Não é assim, meus irmãos? E como nós falamos, ninguém de nós diria isso com alegria, né? Então, seguindo aquele verso, o apóstolo vai dizer: juntas e medulas. E finalmente, ela é apta para discernir, dividir, separar, é o termo lá, os pensamentos e os propósitos do coração. Que lindo, meus amados irmãos, nós estamos expostos à palavra do Senhor assim, não é? Como
Seria saudável se nós vivêssemos nossa vida conjugal assim. Nossa vida relacional uns com os outros assim. Sem esses instrumentos acessórios que hoje são tão utilizados no meio do povo de Deus. Eu não quero citar quais são aqui. Mas você sabe quais são. Ciências atuais, especialmente do século XIX para cá, que hoje são colocadas no pináculo de púlpitos. Meus irmãos, tristemente nós dizemos, tristemente, de novo, muitos pastores têm feito cursos com coaches para aprender manuseio de massa psicológico. Cuidado que ninguém vos faça presa sua com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme os rudimentos do mundo, conforme a tradição dos homens. Como já disse, não vamos estudar esses elementos, não é nosso encargo central, mas vá vendo isso aí e pedindo que o Senhor lance mais luz. E não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós vamos daqui a pouco estudar um pouco dos textos de versos 13 em diante do capítulo 1, mas agora mesmo, por favor, dê uma olhada ali no capítulo 1, verso 19. Diz assim, olha: porque aprouve, foi do prazer de Deus, da vontade de Deus, do beneplácito de Deus, que nele, Cristo, capítulo 1, verso 19, residisse toda a plenitude. O verso 9, aí do capítulo 2, a mesma ideia, olha lá. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Presta atenção nesse corporalmente. Porque tanto aqui, quanto no capítulo 1, verso 19, seguramente, Paulo está se referindo ao verbo encarnado. Ele não está falando da plenitude de Deus que sempre habitou no Filho eterno, porque o Filho eterno é Deus com Deus. Eu e o Pai somos um. Né? O Filho é Deus e toda a plenitude de Deus está no Filho. Mas aqui não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que aprouve a Deus que no verbo encarnado habitasse toda a plenitude. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que enfatizamos isso? Porque essa chamada heresia colossense, esses que estavam buscando desviar esses irmãos da fé, eles diziam o quê? Eles diziam muita coisa estranha, irmão. Eu poderia mencionar para você aqui 24 itens que faziam parte da pregação deles. Você ia sair daqui descabelado. 24 itens da pregação gnóstica. Por exemplo, eles diziam que o mundo criado, o mundo material, foi criado por um Deus menor. Eles chamavam esse Deus menor de demiurgo. Então esse Deus menor criou esse mundo, essa matéria, ele é um Deus inferior, por isso a matéria é má. Então nós precisamos dar um jeito de nos desvincularmos da matéria, porque o problema nosso é a matéria, é o corpo. Primeira coisa. Segunda coisa, você está duas só. Eles diziam assim, esse Deus maior, então, o Deus que é luz, ele é como o sol. E ele tem muitos raios, emanações, era o termo que eles usavam, aions. Então eles diziam que essas emanações, que ninguém pode conhecer a Deus, ninguém pode tocar a Deus, Deus é intangível, assim como o sol, ninguém toca no sol, mas nós recebemos os resultados e a ação do sol, os benefícios do sol em nossa vida por causa dos seus raios. Compreendeu? Aqui? Então eles diziam, esse Deus é intangível, na verdade ele é até incognoscível, mas nós temos os seus mediadores, as suas emanações. Então, quando nós entramos em contato com essas emanações, nós podemos conhecer um pouco da divindade. E mais, quanto mais nós conhecermos essas emanações de Deus, mais nós seremos espiritualizados. Olha aí, o que você ouve hoje não é novo, não. E nós vamos sendo espiritualizados e mais espiritualizados até um dia, olha como eles diziam,
em que nós, como uma gota d'água, iremos nos perder no oceano. Ouviu bem, irmão? Isso continua sendo pregado pelo budismo, pelo hinduísmo, por exemplo, nos nossos dias. Então, aqui já estão os germes de tudo isso. Em outras palavras, para resumir, que o Senhor cele isso no nosso coração. O que, em resumo, que essa filosofia pregava? Uma salvação, veja, de baixo para cima. Precisamos entrar em contato espiritual com essas emanações para podermos, então, crescer até a plenitude da divindade. Essa palavra pleroma, como está aí, os gnósticos usavam, eles amavam essa palavra, porque se referia a esse Deus intangível, que só poderia ser tocado e conhecido por esses mediadores. Aí o que Paulo veio dizer? Paulo veio dizer assim: nele, Cristo, habita corporalmente todo o pleroma, toda a plenitude da divindade. Meus amados irmãos, que maravilha! Ele coloca o machado na raiz da árvore e diz: tudo que de Deus se pode conhecer está nele. Amém. E isso já é maravilhoso em si mesmo, mas ele não para aí. Sabe o que ele fala no verso 10? Olha aí do capítulo 2. Ele vai dizer assim: e nele vós estáis aperfeiçoados. Meus irmãos. Então não só ele está dizendo que Cristo é o pleroma de Deus, mas ele está dizendo que nós não temos que, e nem poderíamos, conhecer ou tocar em nenhuma emanação da divindade, porque toda a plenitude da divindade habita nele corporalmente. E é nele que nós estamos aperfeiçoados. Há uma versão alternativa desse versículo muito boa, que diz assim: nele recebestes, passado, olha, uma vida completa. Vida completa. Então não tem aqui, não tem lá, não tem esse, não tem aquele, porque a nossa salvação não foi executada de baixo para cima. A nossa salvação foi executada de cima para baixo. Porque o Verbo é que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito. Então não tem outro, não tem outros. Nem emanações e nem nada, do unigênito do Pai. Agora nós temos que sair daqui e temos que ir para Colossenses capítulo 1, verso 13. Vamos aproveitar esse ponto, já que tocamos nisso, e nós vamos ler uma palavra lá que se repete 2 vezes, e vamos ficar com ela no restinho do tempo que temos, mais uns 15 ou 20 minutos, que vai nos ajudar a ver, irmãos, aquilo com o que iniciamos nessa noite. A suficiência, guarda essas palavras, a centralidade e a primazia de Cristo. Cristo é totalmente suficiente, Cristo é central nos propósitos eternos de Deus, nos interesses de Deus, nas afeições de Deus, nas intenções de Deus e nas ações de Deus. Cristo é o centro das intenções, das ações e das afeições de Deus. Isso fala tanto ao nosso coração, não é? Se Ele é o centro das intenções de Deus, qual é o centro das nossas intenções? Se Ele é o centro das afeições de Deus, do Deus eterno, pelo qual e para o qual nós fomos criados, qual é o centro das nossas afeições? E se Ele também é o centro das ações de Deus, já que tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Então Ele é o centro das ações de Deus. Qual é o centro das nossas ações? Meus amados irmãos, precisamos fazer essas perguntas para nós, não é? Porque isso toca os nossos tratos todos, nossa vida, nosso serviço e nossos tratos uns com os outros. Como trata? Como toca? Então, suficiência, centralidade e primazia. Sabe, meus irmãos, nada foi combinado para esse encontro aqui. Nada. Aqui estão as testemunhas, os irmãos que organizaram esse encontro. Mas você viu o que está escrito no seu crachá? Para em todas as coisas ter a primazia. Foi muito interessante quando os irmãos colocaram esse tema para esse encontro, porque de alguma maneira o encargo do meu coração pode ser lido por esses irmãos.
Porque esse realmente era o encargo. Nós não podemos começar por outro lugar, irmãos. E nem no meio, nem no fim, nós vamos para outro lugar. Porque é dele, por meio dele e é para ele que são todas as coisas. Então, qual é a palavra que se repete 2 vezes nesse pequeno texto? Vamos lá nos restantes minutos que temos? Colossenses 1,13. Ele, aqui se referindo a Deus, preste atenção, é o sujeito, está no verso 12, é o Pai que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então ele, Deus o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma expressão bem única, meus irmãos, essa. Porque a expressão final do verso 12 é luz. Veja aí. Parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Então, como nós falamos às vezes, se fôssemos nós que fôssemos escrever a Bíblia, acho que nós escreveríamos diferente, né? Nós escreveríamos assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Claro, contraste de trevas é luz. Mas como Paulo está sendo inspirado pelo Espírito Santo, para cada uma das suas palavras, então ele diz, ele nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele está falando muito mais, aliás, ele já falou no verso anterior, não é? Que esse reino é um reino de luz. Vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Mas agora ele vai ser mais específico. Ele vai dizer que não é só uma questão de ser tirado das trevas e agora transportados para a luz. É uma questão de ser tirado das trevas e colocados em união com o Filho do seu amor. É aí que nós estamos, meus amados irmãos. E ele continua assim: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora vamos lá, até onde pudermos. Ele é a imagem do Deus invisível. Você está vendo Paulo combater todos os pensamentos que nós já citamos aqui? Das emanações e do demiurgo, do Deus maior, do Deus menor. Você está vendo? Dizendo, ele é o ícone. Em português nós temos a palavra ícone. O que é um ícone? Uma representação. Esse termo ícone, literalmente, fala daquela marca que nobres, reis, tinham nos seus anéis de selar. E quando eles iriam autenticar um documento como sendo deles, uma proclamação real, por exemplo, vamos imaginar. Então eles selavam aquele documento com o seu anel, aquela cera líquida, né? Ou mesmo uma impressão em pergaminho. Ou seja, a imagem que aparecia ali na cera ou num pergaminho era a exata imagem que estava no anel. É claro, é como um carimbo, não é? Então ele fazia assim, e o que estava ali é o que estava aqui. Então é isso que Paulo está dizendo aí. Ele está dizendo, ele, o Filho do seu amor, ele é o ícone, a imagem do Deus invisível. Que maravilha, meus amados irmãos. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Pense comigo, irmão. Não é filosofia, não. É para você levar para casa e meditar diante do Senhor. O que a Bíblia nos ensina é: Deus conhece a si mesmo perfeitamente. Ou será que não? Deus se conhece perfeitamente. Nenhum de nós se conhece perfeitamente. Você concorda? Todos nós nos conhecemos só parcialmente. Por isso que às vezes temos uma imagem muito alta de nós, às vezes muito baixa de nós, mas de qualquer maneira é sempre distorcida. Porque o pecado distorceu a nossa autoavaliação, né? Agora Deus não. Deus conhece a si mesmo, o seu ser, absolutamente. Ele se conhece plenamente. Número 1. Agora, número 2. O que a Bíblia ensina? Que Deus gera, não cria. Cuidado com as palavras. Ele gera uma imagem de si ao se conhecer. Ele gera uma imagem de si que é perfeitamente igual a si. E essa imagem de si, que é gerada de Deus, é chamada na Bíblia de Logos.
Logos. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus, mostrando que ele é uma pessoa distinta. Mas ao mesmo tempo diz, e o Logos era Deus, mostrando que a divindade não é um Deus de 3 cabeças. Uma única essência indivisível, mas que subsiste em 3 pessoas. Esse é um maravilhoso ensino bíblico. Para nós, inexplicável, porque estamos imersos num raciocínio físico. Então não conseguimos compreender isso, né? Uma única essência em 3 pessoas distintas, mas não um Deus de 3 cabeças, e nem 3 deuses distintos. 3 pessoas distintas, mas uma única divindade. Então, quando nós pensamos nesse Deus triuno, a chamada segunda pessoa da divindade é o ponto onde toda a divindade se expressa. Por isso que o Senhor Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. E por isso que Paulo vai dizer, ele, não está dizendo o Pai, como que o Pai poderia ser a imagem do Pai? Não é? E nem está dizendo que o Espírito Santo é a imagem do Pai. Está dizendo que ele é a imagem do Deus invisível. Tão maravilhoso, meus irmãos. Por isso que o mistério da encarnação se torna tão lindo para nós. Quando nós vemos as narrativas, principalmente Lucas. Quando esse Logos, que é a imagem, guarde sempre isso. A imagem, onde é que Deus pode ser conhecido? Apenas e unicamente na face do seu Filho. Porque ele é o Logos. O que ele diz em 2 Coríntios 4? Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu. Quem resplandeceu? Deus. Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. Ele resplandeceu nos nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus, ou seja, a glória da divindade, onde mesmo? Na face de Cristo. Não está dizendo na face do Pai, nem da face do Espírito Santo. Importante, irmão, muito importante. Porque ele é a plena expressão de quem Deus é. Por isso ele é a imagem do Deus invisível. Então, quando esse verbo se faz carne, o que acontece? Os evangelhos, que maravilha, meus irmãos. Os anjos, que antes, digamos, olhavam para cima, agora tem que olhar para baixo. Para a manjedoura. Primeiro para Maria, o Gabriel, não é? Fazendo aquele anúncio, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Depois para aqueles pastores, a alegria do céu. Primeiro o anjo, talvez seja o Gabriel mesmo, que anunciou para aqueles pastores a criança que estava na manjedoura. Depois diz uma miríade celestial, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, porque os homens ele quer bem. Não é maravilhoso? Eles estão olhando para baixo e estão acompanhando o Senhor, passo a passo. Aí o Senhor vai para o deserto para ser tentado pelo diabo depois do batismo. Lá estão eles. Como que olhando naquela arena, o Logos, imagem do Deus invisível, agora assumiu natureza humana, batalhando com o próprio príncipe dos demônios, e eles estão de olho na arena. Então eles vão ouvir aquelas respostas do Senhor, aquelas 3 que você conhece bem. Não só de pão viverá o homem, toda palavra que procede da boca de Deus. Que homem é esse, irmão? Um homem que Deus sempre procurou, mas nunca encontrou. Agora esse homem entrou no Jordão, né? Os céus se rasgaram, a voz foi ouvida. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, quando termina a tentação, o que vai dizer nos evangelistas? E vieram anjos e o serviram. Porque eles estavam ali atentos na arena. Será que esse homem vai cair? O primeiro caiu. E o primeiro também não tinha pecado. Foi criado sem pecado e caiu. E este homem, agora? Então eles vão ouvir as 3 respostas. Lembra a última delas? Só ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele darás culto. Irmão, não sei quanto a você, mas eu posso imaginar a alegria desses anjos. A alegria desses anjos. Ele, para quem os céus se abriram, Ele tem vencido. Ele tem triunfado.
Ele não tem caído como aquele primeiro caiu. E ele vai, continua a sua vida. E vai ao Getsemane. E angustia na sua última hora. E sua gotas de sangue. Orando naquele jardim. E é dito então, quando aquela agonia termina, só Lucas registra. Que então um anjo, de novo, desceu do céu para... Ali há duas possibilidades na palavra ali. Uma é consolá-lo. A outra é fortalecê-lo. Na sua hora mais terrível. E então chegam os guardas. Pedro desembainha a espada, decepa a orelha do servo, sumo sacerdote. O Senhor diz: embainha a tua espada. Não sabíeis vós que se eu pedisse ao Pai, Ele me enviaria agora mais de 12 legiões de anjos. Aí estão eles de novo, irmãos, olhando para o nosso Senhor aqui na terra. Sabe o que me parece de novo? É só uma sugestão para você. Que ele estava com seus olhos arregalados e aguardando, quem sabe, um olhar do Senhor para eles. Ou quem sabe um movimento de dedo assim. Chamando 12 legiões de anjos para a terra. Para colocar por terra o Império Romano. E libertar o povo de Deus do jugo romano. Porque é isso que ele esperava que o Messias fizesse. Mas ele disse: embainha a tua espada. Não beberei eu do cálice que o meu Pai me deu. Meus amados irmãos, quanto mais nós contemplamos as glórias e belezas do nosso Senhor Jesus, como estamos buscando fazer de novo nessa noite, o que acontece conosco? Paulo escreveu assim em 2 Coríntios 3,18. Todos nós, contemplando, como por espelho, já que ainda não é face a face, mas breve vem o dia. Então ele diz, contemplando como por espelho a glória do Senhor. O que acontece conosco? Nós somos transformados. Irmão, não há nada que possa transformar o caráter de um homem ou de uma mulher que não seja a contemplação da glória do Senhor Jesus. Nada. Por isso Paulo vai dizer, cuidado com a filosofia, cuidado com a tradição dos homens, cuidado com os rudimentos do mundo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com a aparência de piedade, com o culto de si mesmo. Tudo que ele vai dizer aí nessa carta maravilhosa, né? Porque não há nada, repetindo, que possa transformar caráter. Sabe, irmãos, conduta até certo ponto pode ser transformada. Pode, claro que pode. Até hábitos, que é uma coisa difícil, mas ainda assim um hábito pode ser vencido. Mas caráter, não. O único que pode transformar caráter é o ministério do Espírito Santo, aí está 2 Coríntios 3,18, revelando-nos as glórias do nosso Senhor Jesus. Transformados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Muito maravilhoso. Em outras palavras, para usar o texto de Gálatas, de Paulo mesmo, meus filhinhos, por quem de novo eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É isso que é de glória em glória. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Formado em vós. E aí ele vai dizer, quem faz isso? É o Espírito do Senhor. Assim ele termina lá. De glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós insistimos que a visão que Paulo teve de Cristo era tão clara, era tão absorvente, era tão contundente, que em cada assunto que Paulo tratava, lá estava Cristo. Isso deve nos impressionar muito. Veja, por exemplo, só um exemplo, são tantos. 1 Coríntios 5, ele vai tratar de um caso muito delicado naquela assembleia, não é? Tinha um homem, possivelmente um jovem, que estava tendo um relacionamento inadequado com a mulher do seu pai, ou a sua madrasta. Você se lembra? É um assunto que poderia ser tratado diretamente, não é?
como o absurdo que era, a perversão que era, e ser tratado assim, diretamente. Sabe como que Paulo trata? Paulo trata assim, olha. Lançai fora o velho fermento para que sejais uma nova massa. Porque Cristo. Olhe bem, irmão. Quem sabe era um assunto que nós nem poríamos Cristo no meio, né? Nós trataríamos moralmente. Tão grosso é o assunto, né? Mas Paulo não. Em tudo ele menciona Cristo. Então ele diz, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então celebremos a festa, não com o fermento da malícia, é o que estava acontecendo lá, e de inveja, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Não é maravilhoso? Quando os irmãos estavam tendo dificuldades com o assunto relacionado à mesa do Senhor, não esperando uns pelos outros e comendo indiscriminadamente, como se fosse a refeição deles. O que Paulo faz? Ele vai dizer, mas que absurdo, como vocês fazem isso? Não é assim que funciona. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças e etc. E fazei isso em memória de mim. Olha como ele trata os assuntos. Porque ele realmente teve uma vida e um serviço cristocêntricos, não é? Então vamos seguir para irmos terminando, meus irmãos. Nosso tempo já se esgotou, inclusive. Vamos lá. Ele é a imagem do Deus invisível e é o primogênito. Aqui está a primeira menção dessa palavra. Primogênito de toda a criação. Para sua referência, para não alongarmos demais, se você ler com cuidado o Salmo 89, verso 27, guarde esse registro. Você vai ver qual é o sentido de primogênito. É um salmo que se refere profeticamente a Davi e diz assim, falo-ei o meu primogênito, o mais elevado dos reis da terra. Então, o sentido de primogênito, sentido primário de primogênito, não é o primeiro gerado, muito menos o primeiro criado. O sentido de primogênito é o mais elevado. Salmo 89, 27. Então, ele é o primogênito de toda a criação. Verso 15. Então, ele não tem uma relação essencial com a sua criação, porque ele é mais elevado do que toda a sua criação, porque ele é o próprio Criador. Então ele é o primogênito com relação a toda a criação. Então ele vai explicar o porquê no verso 16. Então veja o pois, tá vendo? O pois é explicativo. Por que ele é o mais elevado de toda a criação? É porque nele é que foram criadas todas essas coisas. Tão rica essa passagem. Resumidamente, nele. Fala como que uma esfera. Então pense aqui, olha, uma esfera. Toda a criação foi estabelecida nele. Sabe o que isso significa, irmão? Significa que se houvesse qualquer mácula moral, espiritual, na pessoa do Criador, o nosso Senhor Jesus, toda a criação desabaria com ele. Porque nele foram criadas todas as coisas. Esse nele então fala da esfera da criação. Não há nenhuma coisa que foi criada que não esteja nele. Mas não é nele no sentido essencial. Se fosse no sentido essencial, então nós teríamos um panteísmo. As coisas seriam divinizadas. Panteísmo é heresia, não é? Mas no sentido de que tudo está nessa esfera chamada nele. Nele foram criadas todas as coisas, e não só na terra, veja aí, nos céus e na terra, visíveis ou invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades. E aqui ele acrescenta, veja, tudo foi criado por meio. Então, se o nele fala de uma esfera, o por meio fala de um veículo, não é? Através. João também vai usar a mesma expressão. João vai dizer assim,
No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então esse é o sentido do por meio, ou seja, ele é o veículo da criação. Quando nós vemos em Gênesis assim, disse Deus, haja luz, houve luz. Esse disse, essa palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus. Deus criou pela agência do Logos, do Verbo. Ou seja, o Verbo é o Criador. Então, por meio dele, final do verso 16. E finalmente, nós temos aqui no para ele a razão, ou o fim. Então, ele é a esfera. Veja quem é o nosso Senhor, o Verbo que se fez carne. Ele é a esfera para toda a criação, visível ou invisível, no céu e na terra, principados e poderes. Ele é o veículo de toda a criação, por meio dele foram criadas, e ele é a razão de toda a criação, porque tudo foi criado para ele. Por isso, se pudermos, vamos fazer isso, se Deus permitir, amanhã cedo, examinarmos a glória dele como apóstolo e sumo sacerdote. Você vai ver que o livro de Hebreus vai dizer que ele é o herdeiro de todas as coisas, porque tudo foi criado para ele. Seguindo, ele, olha, para que não haja nenhuma confusão, ele é antes de todas as coisas. Não foi criado. E finalmente, aqui ele termina uma etapa, nós vamos ver. Nele tudo subsiste. Estamos indo além também aqui. Então, depois de dizer que ele é a esfera nele, depois de dizer que ele é o veículo por meio dele, depois de dizer que ele é a razão para ele, vai dizer que é nele que tudo se mantém coeso. Então, quanto a ser a esfera nele, já explicamos. Significa que então todas as coisas criadas foram criadas porque tem a sua esfera nele. Nada foi criado fora dele. Agora, nele tudo subsiste, fala mais. Fala que tudo que foi criado mantém a sua ordem por causa dele. Então, o termo que Paulo usou aí, nele tudo subsiste, literalmente, seria traduzido assim. Nele tudo se mantém coeso. Os que estudam física sabem muito bem o que significa força de coesão e a importância dela. Seja no macrocosmo, seja no microcosmo, tudo se mantém coeso porque é nele que tudo subsiste. Se mantém coeso. Meus amados irmãos, que coisa magnífica é essa? Olha a aplicação prática disso, irmão. Nós vivemos numa esfera ainda que estamos sujeitos a todas as coisas. Então imagine que nós sejamos acometidos de um câncer, vamos imaginar. Interessante, quando numa célula normal, você tem um núcleo no meio da célula. Numa célula cancerosa, o núcleo se desloca para a periferia. O núcleo sai do centro. Muito interessante. Então imagine se nós estamos acometidos de algo assim. Qual é a nossa certeza, descanso e confiança? É que, irmão, esse verso 17 está ensinando que cada célula do nosso corpo subsiste nele. Ou seja, não há nada que fuja ao controle soberano do nosso Senhor Jesus. Amém. Nem uma única célula. Amém. Por isso que ele expressou assim em Mateus, dizendo para os seus discípulos, até os cabelos de vossa cabeça estão numerados. Melhor do que contados. É o termo original lá. Quando você está penteando o cabelo assim de manhã, aí cai aquele fio no ombro, você só faz assim, né? Que pena, mais um que já se foi, né? Mas o Senhor poderia dizer assim, caiu o número 10.150. Porque cada um dos fios estão numerados. Meus irmãos amados, que descanso. E por que é assim? Porque nele tudo subsiste. Agora, vamos lá, vamos tentar terminar. Olha o verso 18.
Ele vai começar um outro parágrafo. O primeiro começou lá no verso 15, com ele é a imagem de Deus invisível e primogênito de toda a criação. Agora ele vai dizer, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio. E aqui, olha aí, com atenção, mais uma vez a palavra primogênito. Então você pode dizer assim, olha, coloque uma palavra primogênito aqui e outra palavra primogênito ali. Então aqui você coloca assim, primogênito de toda a criação. E tudo que implica que nós acabamos de explicar. Nele, por meio dele, para ele, nele tudo subsiste. Isso porque ele é o primogênito de toda a criação. Agora ele é outra coisa também. Ele é o primogênito de entre os mortos. Meus irmãos, se o nosso Senhor pôde tratar com a morte, ele pode tratar com qualquer outra coisa. Então, quando diz que ele é o primogênito de entre os mortos, de novo, o mais elevado. Lembre-se do sentido do Salmo 89, 27. Você pode dizer, não é não. Primogênito entre os mortos, deixa eu pensar bem quem foi aqui. Bom, lá no Velho Testamento teve gente que foi ressuscitada. Então, acho que lá que teve um primogênito entre os mortos. No Novo Testamento também tem Lázaro. Será que Lázaro não foi nos tempos do Novo Testamento? A filha de Jairo também, né? A filha da viúva de Naim. Não é? Em que sentido o Senhor é primogênito diante dos mortos? Ele não foi o primeiro a ressuscitar. Ele é o mais elevado dentre os mortos. Aí o livro de Hebreus vai nos ajudar muito. Hebreus capítulo 7, o capítulo sobre Melquisedeque. Vai dizer que o nosso Senhor foi constituído sumo sacerdote, não por lei de mandamento carnal. Escute isso. Mas conforme o poder de uma vida indissolúvel. Então, sim, ele é o mais elevado dentre os mortos. Porque quando ele foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, ele não ficou pairando por aí. Quando nosso Senhor ressuscitou, muitos corpos de santos, que quando ele morreu na cruz, corpos de santos ressuscitaram, é o que o evangelista vai dizer, e saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus e deram testemunho na cidade. A narrativa é muito clara, né? Mas todos eles voltaram à vida natural, morreram de novo. Todos. Agora o nosso Senhor Jesus, ele foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, ascendido até o trono do universo. Aí o livro de Hebreus vai nos dizer, e assentado à destra da majestade nas alturas. Então, o primogênito de entre os mortos. Aí, hoje nós não vamos ter tempo para isso, mas vamos ter que voltar nesse assunto. Porque quando ele menciona essa segunda coluna, primogênito de entre os mortos, esse que foi até o trono, então, olha aqui, irmão, ele vai desde o início mencionar que nesta posição ele está em relação com a igreja. Na primeira posição, primogênito de toda a criação, ele está em relação com a criação. E a esfera dela, é o veículo dela, é a razão dela e é nele que tudo subsiste. Então, primogênito em relação com a criação. Primogênito de toda a criação. Primogênito dentre os mortos. A relação dele com a nova criação. Aqui vamos ter que voltar amanhã pela manhã. Porque vai dizer assim, olha, ele é o princípio. Explique para mim essa palavra. Ela não tem sentido, irmão. Se você não vê-la assim, ela vai ficar solta. Ele é o princípio. Princípio do que será? Não é? Então vai dizer, ele é o... Verso 18. Ele é a cabeça do corpo. Olha onde ele começa. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Já o colocou diretamente na relação com a igreja, seu corpo. Prossiga. Ele é o princípio. Vamos deixar isso, assunto para amanhã. Você vai ver que é o princípio de uma nova criação. Depois, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Que coisas? As coisas que conferem a criação, porque ele é o primogênito de toda a criação, e todas as coisas que se referem à nova criação. Compreendeu, irmão?
Por isso que diz ele é o princípio. E aí vamos terminar aqui, dizendo o seguinte. O apóstolo Paulo é ele, iluminado pelo Espírito Santo, que vai nos ajudar a compreender, irmão, uma das revelações mais importantes de todo o Novo Testamento. Você não tenha dúvida disso. Que o Senhor nos ajude a ver isso com olhos claros amanhã. E nós a chamaríamos assim, a revelação que Paulo teve, do que ele chama de o novo homem da nova criação. É um homem coletivo. É um homem que tem Jesus Cristo como a sua cabeça. E essa cabeça está à destra do trono da majestade nos céus. E tem um corpo de muitos membros. E ele, a cabeça e esse corpo são um. Porque ele é o primogênito de entre os mortos. E nesta qualidade, ele é cabeça do corpo da igreja. Como nós vemos aí. Meus irmãos, isso tem tantas implicações, que então vamos lá gastar um tempo amanhã com isso, e o Senhor nos ajude a ver com clareza. Duas entidades espirituais, não encontro outro nome para designar isso, senão entidade, certo? Porque ao mesmo tempo não é uma pessoa, mas por outro lado ela é muito personalizada, então vamos chamar de entidade. Da mesma maneira que você tem aí uma entidade filantrópica, é um grupo de pessoas que se reuniu para se associaram em função de uma obra. Então nós chamamos entidade filantrópica. Não é uma pessoa física, é uma pessoa coletiva, certo? Mas que estão associados para um alvo, uma entidade. O velho homem é visto na Bíblia, assim Paulo ensina em Romanos, como sendo uma entidade espiritual. Ele tem uma cabeça também. A cabeça do velho homem é Adão, o Adão caído. E os membros desse velho homem somos todos nós, por natureza, filhos do Adão caído. Essa é a primeira entidade. Mas há uma outra entidade que Deus iniciou quando o Verbo se fez carne. Por isso diz, ele é o princípio. Ou seja, o Senhor começou de novo. Ele não retocou a velha natureza. Ele é o princípio, porque ele é o primogênito de entre os mortos. E nesta qualidade, ele é cabeça do corpo da igreja. Em resumo, essa é a visão. Agora, quais são as implicações? Então, que o Senhor nos ajude a seguirmos com isso, meus irmãos. Porque são profundas as implicações, inclusive relacionais. Senhor, abre os nossos olhos. Vamos orar, então, concluímos por hoje. Amado Pai Celestial, entregamos nas Tuas santas mãos a Tua palavra lida e compartilhada nessa noite. Sê misericordioso conosco, Senhor. E pela Tua fidelidade te pedimos, caiam as escamas de nossos olhos, para que possamos ver como o Senhor vê. E que nossas vidas sejam alinhadas a esse que é o Teu supremo propósito. Ajuda-nos, Senhor, a vermos assim com clareza. E administra a Tua palavra aos nossos corações. Que Cristo seja realmente formado em nós. Assim nós oramos agradecidos e confiados no Teu precioso nome. Amém.